Meu nome é Joyce e eu serei a moderadora dessa noite. Bom, antes de mais nada, né, aos participantes que estão conosco pela primeira vez, eu gostaria de comentar que esse seminário surgiu de uma proposta que foi feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão, né, a nós, né, que somos os seus estudantes de mestrado, com o objetivo de ampliar e a gente está aprofundando mais, né, os conhecimentos sobre o Toxoplasma gondii, né, e sobre a toxoplasmose. Então, no primeiro momento, esse grupo seria somente entre nós 4 estudantes e mais a professora Juliana. E aí, semanalmente, a proposta era discutir um capítulo do livro, né, de toxoplasmose e toxoplasma gondii, do Vanderlei de Souza e do Rubens Belfort. Mas aí, como o grupo só tinha 4 estudantes, né, então para ficar um pouquinho mais dinâmica, a professora sugeriu, né, que nós convidássemos outros estudantes, alguns ex-estudantes ou colegas, né, para estar participando, né. Então foi assim que esse grupo acabou crescendo e se tornando esse seminário de pesquisa em parasitologia, que hoje já é o nosso 8º encontro, né. Então o tema do encontro de hoje é a quimioterapia experimental, e a apresentação é da Luísa Tamirata Dietelme, ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, e ela também é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então, antes de estar passando a palavra para a Luísa, eu só gostaria de lembrar a todos, né, que estão participando, que como se trata de um grupo de estudos, né, não vai ter espaço para perguntas no final da apresentação. Porém, se vocês tiverem dúvidas ou queiram perguntar alguma coisa, ou alguma curiosidade, vocês podem estar enviando, né, essas perguntas pelo chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e o e-mail, porque daí nós vamos estar encaminhando para a Luísa, né, e ela pode estar respondendo posteriormente para vocês por e-mail. Vou pedir também a gentileza, né, para todos, para manter as câmeras e os microfones fechados, né, durante a apresentação. E a lista de presença, ela vai ser passada virtualmente via chat, né, então não se esqueçam de estar preenchendo corretamente, ficar atento, né, no chat. E o certificado, ele vai ser emitido ao final das 16 semanas do seminário, né, que são os 16 capítulos do livro, desde que o aluno participante tenha 75% de presença, né, de participação. Bom, Luísa, obrigada pela presença. Fique à vontade para você poder estar compartilhando a sua tela e estar iniciando a sua apresentação. O tempo para você estar apresentando é ao redor de 45 minutos, tá bom? Certinho, obrigada. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Luísa. Eu vou começar aqui com a apresentação. Vou falar hoje sobre quimioterapia experimental. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Tá ótimo. Bom, então, na introdução, a pesquisa dos agentes quimioterápicos para o tratamento da toxoplasmose, ela teve início com a descoberta da Toxoplasma gondii como causa de infecção humana por volta de 1939. O tratamento com a sulfadiazina, que é o inibidor da dihidropteroato sintetase, em combinação com a pirimetamina, que é um inibidor da dihidrofolato redutase, foi introduzido há cerca de 60 anos e até hoje ele é considerado o padrão ouro para o tratamento. Esses fármacos, eles representam uma combinação efetiva nos casos agudos da doença, ou seja, aqueles na presença de taxoítos. Porém, eles são ineficazes na fase crônica com os paradizoítas encistados. Além disso, como eles apresentam uma alta toxicidade para o hospedeiro, ele dificulta muito a adesão ao tratamento. E um outro agravante é que a maioria dos pacientes com toxoplasmose encefálica, eles não respondem bem a esse tratamento. Existem hoje outros fármacos que são utilizados também no tratamento da toxoplasmose, como a clindamicina, o trimetoprim, em associação com sulfamethoxazol, a tovacona, porém eles também possuem diversos efeitos adversos. Todos esses fatores demonstram urgência em descobrir novos fármacos eficazes para o tratamento da toxoplasmose. Então, como se dá a pesquisa de novos agentes quimioterápicos? Para possibilitar o estudo, é necessário primeiro que seja feita a manutenção dos taxoídos.
Para isso, a cepa RH é a mais utilizada devido ao fácil cultivo. Ela foi isolada em 1938 em Ohio, nos Estados Unidos, e foi mantida desde então em diversos laboratórios pela passagem em camundongos ou em cultura de células. Quando é feita em cultura de células, a manutenção ocorre com a infecção de um novo frasco de cultura com uma pequena alíquota de sobrenadante, que é proveniente de células recentemente lisadas por taxoítas em meio contendo soro fetal bovino. A cultura recém-infectada, então, deve ser monitorada no microscópio para novamente lisa, estando pronta para uma nova passagem, em ressaltar que quanto maior o índice de infecção da cultura, mais rápida vai ser a obtenção do parasita no sobrenadante. Para a realização da manutenção, ela pode ser feita em qualquer tipo celular nucleado, já que o parasita consegue infectar qualquer tipo de célula proveniente de animais de sangue quente. Porém, as mais empregadas atualmente são aquelas que formam uma espécie de tapete. Ela fica bem espraiada e isso facilita a infecção e a proliferação do parasita. Quando ela é feita em camundongos, eles podem ser utilizados tanto o tipo suíço quanto o balbicê. E aí, nesse caso, os taxoídes são mantidos por meio de sucessivas passagens intraperitoneais. Então, eles usam animais de cerca de 3 a 5 semanas de idade, e quando é inoculada uma carga parasitária de cerca de 1 vezes 10 a sexta, os parasitas em cerca de 48 horas já podem ser obtidos. E para isso, os animais são eutanasiados e os parasitas são recolhidos da cavidade peritoneal usando uma lavagem com solução salina. Além disso, é necessário realizar também o cultivo e a manutenção da cultura de células, né, para que você possa fazer a infecção. E essas células, elas são mantidas em frascos, contendo um meio específico para cada linhagem. Elas são tratadas com uma solução contendo tripsina a 37 graus a cada 48 horas ou até a formação de monocamadas confluentes. Depois disso, a tripsina é retirada e ela é substituída por meio de cultura contendo SFB, para inativar o resto da tripsina presente. As células elas vão ser descoladas do fundo usando jatos de meio. Pode ser tanto com jato ou até com uma raspagem mesmo, mecânica. E aí o líquido obtido ele é centrifugado, o sobrenadante é descartado e o sedimento obtido ele é resuspenso novamente no meio de cultura e ele é distribuído entre os outros frascos para você conseguir a atenção das células. Então, para fazer a avaliação da atividade antiproliferativa, você inicialmente realiza a infecção das células com os taxoídes. Então, você vai semear as células em placas, que podem ser ou de 24 ou de 96 poços, e aí você faz a avaliação pelo microscópio óptico. Quando você observa que o fundo do poço já formou uma monocamada, que formou aquelas células espraiadas que eu falei lá em cima, você pode fazer a infecção com os taxoídos, e aí depois do período de interação, você pode você coloca o composto que vai ser testado. Então, nesse caso, é sempre mantido um posto de controle positivo, que são com as células que estão infectadas, mas não vão ser tratadas. E aí, o tempo de interação vai depender do que você deseja analisar. Na avaliação da atividade antiproliferativa, a gente tem diferentes meios para fazer essa avaliação. Então, você pode fazer o cálculo da concentração necessária para inibir a proliferação parasitária em cerca de 50%. Desculpa, deixa eu voltar. Para inibir em 50%. Então, você vai fazer essa análise por meio das curvas obtidas nos experimentos de proliferação com diferentes concentrações. E a porcentagem de proliferação ela é indicada em um gráfico em função da concentração de droga. Agora eu vou falar sobre a metodologia empregada nos estudos in vitro. A avaliação do efeito inibitório dos diferentes compostos, ela pode ser feita por diferentes metodologias. Então, você pode fazer a contagem da carga parasitária com a microscopia óptica, pode fazer pela incorporação de uracila, pelo método ELISA, e também pode ser feita com parasita expressando a proteína fluorescente. Eu vou falar agora detalhadamente de cada um. A microscopia óptica é o mais simples de todos, porque ele consiste basicamente na observação das células infectadas em um microscópio óptico de campo claro ou de fluorescência. Então, as células infectadas elas vão ser fixadas, e normalmente eles usam um fixador Bowen, e são coradas com gensa ou com kit de coloração, e marcadas com anticorpos anti-toxoplasma gondii e montadas em lâminas. Essa técnica ela permite avaliar o efeito antiproliferativo, e ela permite calcular diferentes variáveis, como o número de parasitas por vacúolo, o número total de parasitas,
a porcentagem de células infectadas e ela permite o cálculo também do índice de associação, que ele é obtido pela porcentagem de células infectadas vezes o número total de parasitas intracelulares, tudo isso dividido pelo número total de células. O número total de células observadas deve ser suficiente para você conseguir fazer uma avaliação confiável e reprodutível. E a vantagem é que essa metodologia gera resultados reprodutíveis e tem um baixo custo. Mas ela é limitada quando a gente pensa em avaliar um grande número de compostos, porque ela demanda muito tempo para analisar cada lâmina. Agora, o ensaio imunoabsorvente ligado à enzima, também conhecido como ELISA, ele vai avaliar a proliferação parasitária diretamente nas placas de 96, e ele vai usar a imunoglobulina G anti-toxoplasma gondii, que é um anticorpo primário, e a imunoglobulina G conjugada à fosfatase alcalina, que é um anticorpo secundário. Então, após o tratamento, as células infectadas são fixadas e tratadas com tampão de bloqueio, né, para diminuir as ligações inespecíficas. E aí, cada composto vai ser incubado com anticorpos anti-toxoplasma gondii, que vão ser obtidos do soro de coelhos já imunizados, e após um tempo lavado e incubado com imunoglobulina G anti-coelho conjugada à fosfatase alcalina. O resultado ele vai ser obtido, então, por meio da leitura da densidade óptica por espectrofotometria em um leitor de placas com comprimento de onda por volta de 405 nanômetros. E a relação entre os valores da densidade óptica entre o controle e as células tratadas com diferentes concentrações de cada droga é utilizado na avaliação da proliferação do parasito. Ele deve ser incluído sempre um controle negativo, que são as células não infectadas, para servir de branco durante a leitura. E a vantagem em relação à microscopia óptica é que ele permite uma avaliação de uma quantidade muito maior de drogas de forma rápida, utiliza reagentes simples e um espectrofotômetro de placas. Agora falando da incorporação da uracila. Essa técnica ela é baseada no fato de que o Toxoplasma gondii ele é capaz de usar a uracila do meio extracelular e incorporar nos seus próprios ácidos nucleicos. E essa incorporação ela é extremamente específica para o parasita, porque a célula do hospedeiro ela não possui a enzima chamada de uracil-fosforibosiltransferase. E o método ele é usado para avaliação da proliferação parasitária, mas ele tem uma limitação assim complicada, que é porque o laboratório precisa ser equipado e ter licença para utilizar marcadores radioativos e um treinamento especializado, além de ter altos custos, e ele gera rejeitos radioativos, então o uso fica um pouco limitado. Existe também o método da beta-galactosidase, e nele são usados taxoítas que são transfectados com o gene da enzima beta-galactosidase, e ele é usado para quantificar a taxa de proliferação do toxoplasma. Essa enzima, ela catalisa a hidrólise de beta-galactosídeos em monossacarídeos, e aí a proliferação parasitária é proporcional à atividade da enzima. Ela é feita em cultura de placas de 96 poços, e eles são infectados com os parasitas que expressam essa enzima de forma constitutiva. E nesse estudo deve ser usado um meio de cultura sem indicador vermelho de fenol, porque o resultado ele depende da atividade, assim, o resultado ele vai depender da coloração. Então, é um derivado de... Só um minutinho. Desculpa, gente, só teve um problema aqui. Então, o estudo... Só voltando aqui... Tá, então, esse estudo deve ser usado em meio de cultura sem indicador de vermelho de fenol, porque o resultado da atividade da enzima da beta-galactosidase é dependente da geração e detecção de vermelho de fenol, de modo que a presença interfere no resultado, né? E aí, para avaliar a atividade antiproliferativa dos inibidores após o tratamento, é adicionado um composto chamado de galactopiranosídeo vermelho PD-clorofenol, que ele é incubado por algumas horas e aí a catálise do substrato pela beta-galactosidase gera um produto com cor e a absorvância de cada poço é determinada pela leitura espectrofotométrica com um comprimento de onda de 570 nanômetros. A vantagem é que ele requer a adição de um único indicador, ele é bastante simples, tem um custo acessível e permite a avaliação dos parasitas ainda viáveis. E agora falando do outro método, que ele utiliza cepas que expressam proteína fluorescente. Então, nesse caso, a avaliação da proliferação do Toxoplasma gondii, ele vai usar cepas transfectadas com genes de proteínas fluorescentes. Um dos métodos ele foi desenvolvido por Goebbels, Lee e Stripping, e ele usa uma linhagem de parasitas que
expressam a proteína fluorescente amarela. E aí, nesse método, a proliferação parasitária é avaliada pela emissão de fluorescência em cada poço, utilizando o leitor de placas. E aí, a relação entre o crescimento parasitado e a intensidade da fluorescência é linear. Os resultados obtidos nessa metodologia, eles conseguem se correlacionar com o da beta-galactosidase. Nos dois casos, a gente não pode colocar um meio de cultura que tenha um indicador vermelho de fenol para que não tenha interferência na leitura. E a leitura é feita a partir do fundo, as placas têm que estar devidamente tampadas para manter o ambiente estéril e permite que uma mesma placa ela seja utilizada para diferentes horas de tratamento. A vantagem é que ele não exige etapas adicionais para obtenção de resultado e um único experimento pode ser utilizado para avaliar diferentes tempos de tratamento. E ele permite ainda a avaliação de uma grande quantidade de compostos de forma rápida. Falando também de outro método que usa cepas que expressam proteína fluorescente, é uma que usa parasitas transfectados com a proteína fluorescente verde. E aí, nesse caso, eles usam para avaliação simultânea da atividade antiparasitária e da toxicidade dos compostos da célula hospedeira. Agora, para avaliação da citotoxicidade para a célula hospedeira, é importante porque, assim, na busca dos compostos que vão servir de quimioterápicos, é importante que, além do efeito antiproliferativo, a gente avalie a citotoxicidade para a célula do hospedeiro, né? Então, para isso, deve ser feita a determinação da dose tóxica para 50% das células, que é o DT50, e para a obtenção desse dado, as células vão ser tratadas com diferentes concentrações de compostos, e o cálculo é feito pela análise de curvas de dose-resposta. Para isso, podem ser empregadas diferentes metodologias. Entre elas, a gente pode citar o MTT, o MTS e o XTT, que são os métodos colorimétricos. Para o cálculo do índice terapêutico, que é o IT, a gente vai fazer a dose tóxica sobre a quantidade nessa proliferação parasitária em 50%. E aí, quanto maior o IT obtido, menos tóxico para o hospedeiro e mais seletivo para o parasita vai ser o composto. Já para avaliação em vivo dos compostos, é importante falar que ela é fundamental para avaliar o potencial quimioterápico dos compostos que a gente selecionou lá nos estudos in vitro. Então, se o composto se mostrou promissor no estudo in vitro, aí ele passa para a próxima fase, que seria a avaliação do in vivo. Nesse caso, as cepas mais utilizadas, a mais utilizada, na verdade, é a RH. Ela é bastante utilizada nos ensaios de fase aguda, mas, assim, segundo o livro, por ter sido mantida como taxoide por muito tempo em laboratório, ela acabou perdendo diversas características, como a capacidade de induzir a produção de oocistos em gatos e a redução da capacidade de formação de cistos tissulares. Eles podem utilizar também umas outras cepas que são menos virulentas, como a ME49, a VG, EGS e a Beverly. E elas também são utilizadas para avaliar tanto a fase aguda quanto a crônica da doença. Já para avaliação da fase crônica, a mais utilizada é a cepa ME49, porque ela produz em camundongos uma forma mais atenuada de infecção e leva a grande produção de cisto nesses animais. Pensando no modelo murino, o modelo murino é o mais utilizado para avaliar o efeito em vivo de compostos contra o Toxoplasma gondii, porque os camundongos são muito suscetíveis à infecção por esse parasita. Eles morrem em poucos dias, de acordo com a virulência da cepa inoculada, e eles são utilizados para avaliar tanto a fase aguda como a crônica e a fase reativada da toxoplasmose. A linhagem do suíço não isogênico é a mais utilizada, mas eles também usam as linhagens isogênicas BALB-C e o C57BL6. E é importante ressaltar que, assim, é mais interessante usar as linhagens não isogênicas porque elas refletem melhor a variabilidade apresentada em uma população heterogênea. E eles apontaram também que o gênero dos animais influencia no curso da infecção. As fêmeas, elas se apresentaram mais suscetíveis à infecção do que os machos, então elas são mais utilizadas, porque elas apresentam maior índice de mortalidade. E elas apresentam também lesões inflamatórias mais intensas do que nos machos, e eles perceberam que as fêmeas que foram tratadas com testosterona também apresentaram lesões menos intensas. Já os machos infectados que foram tratados com testosterona apresentaram mortalidade menor também. E a diferença hormonal entre os gêneros tem sido sugerida como um dos fatores
determinantes para essa diferença. E aí, para avaliação do tratamento na transmissão vertical, que seria durante a gravidez, os camundongos da linhagem Balbicê são os mais utilizados. Mas eles perceberam que o roedor chamado Calomis calossus também mostrou ser um bom modelo experimental. E a vantagem, eles são de pequeno porte, têm fácil manipulação, requerem pouca quantidade de compostos, né, para você conseguir fazer o teste, e são de fácil alojamento. Agora, eu vou falar um pouquinho pensando ainda nos estudos em vivo, os modelos que eles criaram para avaliação da fase aguda, crônica, reativada e congênita. No caso da fase aguda, os camundongos eles são infectados via fase aguda com a RH. Os camundongos são infectados via intraperitoneal, com uma carga parasitária variando de 10 a segunda a 10 a quinta taxoídes, mais ou menos. E o tratamento tem um início 24 horas após a infecção, dura cerca de 7 a 14 dias. Depois do tratamento, a sobrevivência dos camundongos é avaliada por um período de 30 a 90 dias. Como essa cepa RH é extremamente letal, a taxa de sobrevivência e o período pós-tratamento são parâmetros bons para avaliar o efeito da droga. E ao término do tempo de observação, a presença de parasitas nos camundongos sobreviventes pode ser observada por diferentes métodos que eu vou falar mais adiante. Tem também a possibilidade de você fazer a avaliação da fase aguda com cepas cistogênicas. E nesse caso, os camundongos são infectados via oral, com cistos obtidos a partir do cérebro de camundongos que foram previamente infectados. E aí a quantidade de cistos usadas como inóculo deve ser suficiente para produzir mortalidade nos camundongos que foram infectados via oral, né, no novo teste. A porcentagem dos camundongos vivos no término do tratamento é comparado com o controle, que são os camundongos não infectados. E o número de cistos cerebrais presentes nos animais pode ser utilizado como parâmetro para avaliar o efeito do composto utilizando a cepa cistogênica. Modelo para avaliação da fase crônica. Nesse caso, como a gente quer fazer a avaliação da fase crônica, os camundongos vão ser inoculados com uma quantidade não letal de parasitos de uma cepa virulenta para os animais. E aí, depois de 30 dias de infecção, já é possível observar cistos teciduais. Mas para a gente considerar que a gente tem uma infecção crônica estável, é só quando a gente não observa mais a mortalidade nos animais infectados. Então, antes do início do tratamento, eles recomendam que seja realizado um exame para detectar cistos no cérebro para confirmar a infecção. E o tratamento dos animais cronicamente infectados pode ser feito durante períodos de 2 a 8 semanas. E aí, ao término do período de observação, ele é feita a quantificação do número de cistos cerebrais ou do DNA parasitário para avaliar qual foi a eficácia do tratamento. E aí, o modelo para avaliação da fase reativada. Então, no modelo de fase reativada, os animais com infecção crônica estabelecida, eles são induzidos a um estado de imunossupressão com o uso de corticoides, ou então eles utilizam camundongos que sejam deficientes em resposta imune, por exemplo, camundongos com nocaute por fator regulatório de interferon 8, ou então aqueles que têm imunodeficiência combinada severa. E aí, depois deles serem infectados, eles são tratados com sulfadiazina, para o processo, ele mimetiza a toxoplasmose cefálica, já que o sistema nervoso central é o maior sítio de cistos latentes em camundongos. A administração, então, de imunossupressores ou a interrupção do tratamento com a sulfadiazina leva à reativação da doença. E aí o tratamento ele é iniciado logo após esse período. Então, eles vão avaliar, depois disso, a sobrevivência e eles acompanham quantos sobrevivem ao longo do tratamento, sendo que o número de cistos cerebrais é examinado nos camundongos sobreviventes no final do estudo. E aí, como modelo para avaliação da toxoplasmose congênita, eles vão usar fêmeas virgens de Calomis calossus, que sejam soronegativas para toxoplasma. Então, eles pegam essas fêmeas, colocam elas para acasalar, e aí elas são infectadas durante o período gestacional. E aí eles consideram o dia 1 de gestação, quando eles conseguem identificar esperma no exudado vaginal da fêmea. E aí, para esse modelo, a cepa ME49 também é mais utilizada, porque a infecção resultante ela não pode ser letal. Então, após a infecção, eles fazem um sorológico nas fêmeas para comprovar que elas foram soroconvertidas. E aí, a análise da transmissão vertical após o tratamento, ela é feita por exame dos tecidos do feto ou dos neonatos para a presença do parasita. E aí, a avaliação dos resultados dos tratamentos nos diferentes modelos, ela pode ser feita por diferentes técnicas.
Uma delas é pela contagem de cistos cerebrais. Então, quando acabar o tempo de observação pós-tratamento, os animais eles são eutanasiados para você poder realizar o exame de cistos cerebrais. Aí, nesse caso, eles retiram o cérebro e preparam o cérebro para poder fazer a contagem de cistos. Então, eles maceram, fazem uma solução, e aí a enumeração é feita com base na análise de um mínimo de 3 alíquotas dessa suspensão de cérebro, utilizando microscópio óptico. Aí a quantificação do número total de cistos por cérebro é obtida por meio de uma regra de 3, entre o número de cistos obtidos no determinado volume utilizado para contagem e o volume total utilizado para macerar o cérebro. E esse exame ele é de grande valia para verificar a eficácia do tratamento com as cepas cistogênicas na fase aguda, e ele é parâmetro para avaliar também qual foi a eficácia do tratamento na fase crônica. Então, se você tem um menor número de cistos ao comparar um camundongo tratado com um não tratado, você consegue identificar uma atividade durante essa fase. E é importante falar também que a ausência de cistos cerebrais não é confirmatória de cura da doença, porque o parasito pode estar presente em outros órgãos, ou então tem uma quantidade de cistos em quantidade inferior ao limite de sensibilidade do teste. Outra maneira de fazer essa avaliação é pelo exame histopatológico ou imunohistoquímico. Então, após a eutanásia dos animais, o cérebro e os outros órgãos são retirados, eles são fixados em formaldeído, desidratados e embebidos em parafina. Então, são orados e incubados com anticorpos anti-toxoplasma gondii. E essa metodologia, ela permite a identificação do parasito intra- e extracelular, a presença de cisto tecidual e também ele permite avaliar a presença de inflamação ou destruição decorrente da infecção. Aí um outro método seria o do bioensaio, e esse ensaio ele destina-se a indicar a presença de infecção residual nos camundongos sobreviventes após o tratamento. Então, para isso, como eles fazem? Eles usam homogenatos, né, que são obtidos de diversos órgãos, como cérebro, fígado, coração e pulmão dos animais que já foram infectados e tratados. Então, esses compostos eles vão ser inoculados via oral ou intraperitoneal nos camundongos recém-nascidos. Então, eles avaliam depois a sobrevivência do animal que foi inoculado, né, com homogenato, e eles avaliam a sobrevivência e a ausência de parasita na cavidade peritoneal ou então a ausência de anticorpos anti-toxoplasma gondii. Se você não tiver, se o animal sobreviveu, não teve parasitas na cavidade abdominal ou não teve anticorpos anti-toxoplasma, eles podem interpretar como a cura ou a ausência de parasitas viáveis nos tecidos dos camundongos tratados. Outro método seria o método da reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, e essa técnica ela é bastante sensível em relação aos outros métodos, porque ela permite detectar e quantificar a presença de infecção, mesmo em amostras bem pouco parasitadas. E aí o PCR em tempo real, ele é diferente do convencional, porque ele é mais rápido, assim, mais sensível, e ele diminui os falsos positivos. Essa metodologia ela é útil para verificar a presença de infecção residual e comprovar a cura nos camundongos sobreviventes depois do tratamento. Aí no método da bioluminescência, ele para utilizar, você precisa que tenha uma população clonal de toxoplasma transgênico, expressando de forma estável o gene da enzima luciferase. Então, a imagem da bioluminescência, ela é formada pela luz produzida pela reação da enzima luciferase e do seu substrato, que é a luciferina. E aí essa molécula ela deve ser administrada porque ela não é produzida pelo tecido dos mamíferos. Se a expressão da luciferase for estável, o número de parasitas presentes ele se correlaciona com a leitura da bioluminescência. Nessa técnica, ela permite quantificar os dados obtidos por meio de uma análise computacional dos fótons emitidos. E aí ela tem como vantagem permitir o mapeamento em tempo real da progressão espacial e temporal da infecção em um mesmo animal. Então, ela facilita o acompanhamento da infecção ao longo dos dias e do tratamento, e ela é muito importante porque ela é capaz de permear a barreira hematocefálica. Então, ela permite a visualização de cistos cerebrais. E outra vantagem é que ela não é invasiva, então você não precisa eutanasiar os animais para poder fazer essa avaliação. E aí, como desvantagem, tem o fato de que a luz produzida ela sofre atenuação, né, pelos tecidos vizinhos, e ela é diminuída pela pigmentação dos órgãos. Então, por exemplo, o fígado e o baço, ele tem uma bioluminescência reduzida. Tem também o fato de que os camundongos pretos, eles absorvem a luz emitida, então você precisa tirar os pelos antes com creme depilatório para você poder reduzir esse problema.
E você tem também uma dificuldade de separar os fótons produzidos por células infectadas nos sítios adjacentes. Então, assim, quais são as estratégias para a descoberta dos novos fármacos? Os estudos dos compostos com atividade antitoxoplasma em potencial, é essencial para a descoberta de novas moléculas líderes para o desenvolvimento de uma futura terapia. Então, a gente pode fazer ou por avaliação dos fármacos usados em tratamentos para outras doenças causadas por patógenos em humanos, e nesse caso ele baseia-se em ampliar o leque de aplicações para as drogas indicadas para outras doenças. Ela foi a primeira a ser usada na descoberta de um tratamento para toxoplasmose, e durante as décadas de 1940 e 1950, mais ou menos, diversos compostos com atividade antibacteriana, antifúngica e a maioria dos antimaláricos foram testados, e a maioria sem sucesso, com exceção das sulfonamidas, né, a sulfadiazina e a pirimetamina. Em 1970, ele foi demonstrado também em murinos a atividade do antibiótico, a clindamicina. Então, ela já foi introduzida no tratamento da infecção ocular da toxoplasmose encefálica, antes mesmo que o mecanismo de ação de como ela agia no toxoplasma fosse conhecido. Uma outra maneira seria pela avaliação dos compostos que atuam em vias metabólicas diferentes das encontradas nos hospedeiros. Então, ele foca nas vias metabólicas exclusivas dos patógenos, porque eles são alvos ideais porque elas reduzem a chance de efeito deletério ao hospedeiro. Então, diversas vias e proteínas semelhantes às encontradas em procariotos e plantas, mas que são ausentes nos hospedeiros animais, já foram identificadas no toxoplasma. Então, como exemplo, a gente tem a via do ácido xiquímico, que é um componente da cadeia respiratória mitocondrial, e as vias metabólicas do apicomplasto. Então, a outra opção seria a descoberta de novos compostos com potencial parasitário, e aí de todas as possibilidades, essa é a mais empírica, então, porque ela se baseia na identificação de novas entidades químicas com atividade antiparasitária e potencial. Então, novos compostos surgem a partir da síntese química ou são isolados de produtos naturais, na expectativa de encontrar novas moléculas líderes para tratamento de diferentes doenças. E aí, a última opção seria uma combinação de drogas, que ele faz o estudo de novas combinações e é uma estratégia interessante para alcançar novos tratamentos. Aí, a terapia combinada, ela é reconhecida como a mais eficaz atualmente para o tratamento de toxoplasmose. E ela tem como vantagem o fato dela atuar em diferentes alvos ou doenças simultaneamente. Então, ela possibilita a diminuição da dosagem administrada de cada uma das drogas, mantendo a atividade terapêutica com redução dos efeitos colaterais, além de prevenir também o surgimento de resistência. E aí, por último aqui, eu vou falar dos compostos dos alvos promissores na terapia antitoxoplasmose. Então, primeiro eu vou falar dos inibidores da biossíntese de esteróis, que eles são um excelente exemplo de drogas testadas com sucesso contra outros patógenos que apresentam atividade antitoxoplasma gondii. O mecanismo de ação ainda é desconhecido, mas apresentaram uma alta seletividade para o parasito. Tem também os inibidores da diitrofolato redutase. Essa é uma enzima que catalisa a redução do ácido fólico em ácido folínico. E aí, como o toxoplasma ele é incapaz de obter o ácido folínico reduzido de forma exógena, ele depende exclusivamente da sua síntese. Então, é uma via interessante de atuar. E aí, a pirimetamina é o fármaco mais utilizado no tratamento da toxoplasmose e ela atua na inibição dessa enzima. Os inibidores da cadeia transportadora de elétrons mitocondrial também são interessantes alvos. Nesse caso, a gente tem as hidroxinaftokinoanas, que são inibidores do complexo 3. E aí, entre elas, tem a tavacona, que é utilizada como segunda escolha para o tratamento da toxoplasmose. E aí, os estudos avaliaram que temos novas hidroxinaftoquinonas e com resultados promissores. E aí, elas são divididas em duas famílias. No caso, a NADH2 e a NADH1. E aí, na NADH2 foram descritas em plantas, protozoários e bactérias, mas ela é ausente em seres humanos, então torna um alvo interessante. E aí nós temos também as vias do apicomplaxo, vias do apicomplasto, que é uma organela que está ausente na célula hospedeira. Então, dentre as vias do apicomplasto, mais estudadas e cuja interferência demonstrou afetar a viabilidade do toxoplasma, então estão a biossíntese de ácidos graxos do tipo 2, a síntese de isoprenoides e a síntese de RNA e proteínas e de topoisomerase 2.
E por último, a gente tem os inibidores dos microtúbulos, que são as dinitroanilinas, que são inibidores de microtúbulos que se ligam de forma seletiva à alfa-tubulina, levando à desorganização dos microtúbulos. O Toxoplasma gondii é demonstrado susceptibilidade a diversos derivados das dinitroanilinas. E essa classe de compostos foi descoberta inicialmente para uso como herbicida, mas mais tarde eles mostraram atividade contra diversos protozoários, e eles são importantes porque eles não afetam vertebrados, fungos, e eles atuam de forma seletiva. Bom, a referência que eu utilizei foi o livro, que a Joyce citou no começo da apresentação. E é isso, muito obrigada. Bom, obrigada. Nós que agradecemos você, Luísa, né, pela participação e pela apresentação também. E também agradecemos a todos que estiveram conosco, né, mais esse encontro do nosso seminário. Esperamos ver vocês novamente na próxima semana, né, quarta-feira, às 19h30, onde